e as pessoas vão entrando. Então, eu vou fazer uma introdução, mas já vamos começar, até para não atrasar para quem já entrou aí no time correto. Correto? O que você acha? Claro, você que manda. Então, vamos lá. Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pessoal, então, boa noite a todos. Eu sou o Jean Fukimoto da Fresenius. Eu quero agradecer e dizer que é um prazer ter a presença de todos vocês, clientes, amigos, na nossa Web Meeting Fresenius. Parabenizar a todos vocês que são da linha de frente, que são os nossos heróis. Vocês sim fazem a diferença para todas as famílias do Brasil. Tá? Agradecer também a família Fresenius, que são os executivos que vocês conhecem, né? As carinhas conhecidas de vocês, são as pessoas que divulgaram, que convidaram todos vocês para esse evento. E são as pessoas que vocês podem contar para qualquer dúvida ou ajuda. Tá? Então, fazem parte dessa família Fresenius o Alexandre Chiaramonte, a Bárbara Parreiras, Daniela Costa, Jorge Júnior, Marcel Inada, Marcos Lima, Marlisson Aragão, Mércia Sampaio e Rodrigo Takeshita. E aí também não posso esquecer do nosso parceiraço, que é a FranLab, que é o Chicão, que tem bastante gente de Santos também participando dessa web meeting. Muito legal ver a sala cheia, com pessoas queridas, mesmo depois de um dia cheio de trabalho e a essa hora da noite. É gratificante e dá um orgulho de ter a Fresenius como uma empresa que vem focando e investindo em cursos presenciais e à distância para a nossa área tão carente de imunemato. Então, espero que aproveitem ao máximo a web meeting oferecida pela Fresenius, levando esse conhecimento para o dia a dia de vocês. Algumas informações, como eu entrei atrasado, eu não sei até onde a Rê falou, mas só para deixar claro até para quem está entrando agora. Tá? A aula de hoje vai ser disponibilizada para que vocês possam compartilhar dessa web meeting Fresenius. E que vai haver a interação via chat para esclarecer dúvidas sobre a aula e ou compartilhar informações do dia a dia da rotina de vocês. Caso não seja respondido na hora as dúvidas, a gente vai ter um moderador que vai nos ajudar e colocar a questão em pauta novamente no momento adequado. Então, vamos lá. Agradeço a nossa palestrante Regina Cardoso, que é fera em imunematologia. Ela é biomédica, especialista em imunematologia pelo Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, mestre em biotecnologia médica pelo Nesp de Botucatu. Ela trabalha na Fundação ProSangue, no Hemocentro de São Paulo, como coordenadora do Laboratório de Imunematologia Clínica. É consultora da Bioline e da RenLab, que é uma central sorológica, e principalmente o que nos enche de orgulho a Regina Cardoso é consultora científica da Fresenius na linha de diagnóstico para a imunematologia, tá? Então o tema hoje vai ser anemia hemolítica autoimune. E novamente, então, agradeço a presença de todos e aproveitem a Web Meeting Fresenius. Rê, com você. Vamos lá. Bom, boa noite a todos, né? Então, é um prazer estar aqui. Primeiramente, eu agradeço a Fresenius, né, por essa oportunidade e por estar, né, fazendo isso, né, essas web meetings aí com os clientes. Então, a gente está aqui num momento que a gente fica bem diferente, nunca ninguém imaginou viver essa situação, né, um semi-isolamento. Por que semi-isolamento? Porque a gente, profissional da saúde, está trabalhando, não tem
muito como fugir, nós estamos na linha de frente aí, mas é um prazer estar aqui e agradeço aí a oportunidade, né? O Jean já me apresentou, já sabe, né? Já sabe um pouquinho de mim e a gente vai começar então a falar um pouquinho desse assunto, né? Que na verdade não é uma tarefa tão simples, né? Por isso que a gente coloca, né? A questão do desafio mesmo da anemia hemolítica autoimune, vou colocar aqui, tá? Para a gente, então, discutir esses casos aí, na verdade, não é propriamente dita uma resolução, um caso, porém, a gente vai estar falando de resolver aí, dos problemas de como resolver as anemias hemolíticas autoimunes, que para quem está ali na bancada, para quem trabalha no dia a dia, sabe que isso é um dos maiores terrores da imunematologia, né? Bom, vamos lá. Antes da gente falar na questão imunemato, vamos só lembrar um pouquinho da questão de identificar um anticorpo, tá? Então, eu só vou falar para vocês, na verdade, eu não estou vendo o chat, tá? Até para não, para a gente conseguir dar um andamento, as perguntas vão ficar para o final, tá? Então, tem um moderador aí que depois vai passar as perguntas todas para mim, tudo bem? Até porque, às vezes, a gente vai responder alguma coisa lá né, na frente, então, é onde a gente, de repente, parando, acaba não conseguindo dar o assunto todo. Mas fiquem à vontade, só não esquece de colocar pergunta na frente da pergunta, para finalizar melhor e a gente conseguir verificar todas as perguntas, o moderador conseguir verificar todas as perguntas. Bom, vi pelos nomes aí, todas as pessoas que entraram, então, bastante gente conhecida aí, é um prazer sempre tê-los participando aí das nossas reuniões. Então, isso para os nossos, os nossos parceiros aí que sempre estão, a gente sempre começa com a identificação básica, né? Então, entrando a questão de como identificar um anticorpo. Então, isso é básico para muita gente, tá? Porém, para alguns acaba sendo um pouquinho de novidade. Mas aí a gente tem, então, o kit comercial, onde a gente tem hemácias que são 2 a 3 células, onde essa hemácia só vai dizer para a gente que existe um anticorpo irregular, tá? Porém, não dá para a gente saber qual é o anticorpo irregular. É lógico que quando a gente pega uma triagem como essa, por exemplo, que eu tenho positividade somente em uma das células, no caso aí, né, a célula 1, a gente pode até ter uma ideia do que a gente pode encontrar nesse anticorpo. Então, a gente tem aí, né, algumas possibilidades que só está presente na hemácia 1, então, como, né, eu coloquei aí a flechinha ser grande, o CAL, DUF-A, KID-A e LIUS-A. Então, existe essa possibilidade aí de pode ser esses anticorpos. O que a gente não pode esquecer é que quando a gente pega o diagrama de um kit de triagem, ou mesmo da identificação, nós estamos listando alguns sistemas somente, né? Então, aí a gente está vendo o sistema RH, CAL, DUF, KID, LIUS, MNS, Luteran, IP, e alguns antígenos também. Mas a gente não pode esquecer que a hemácia ela está expressando vários outros antígenos aí e sistemas de grupos sanguíneos, tá? Então, essa figurinha aí da hemácia em cima é só para lembrar que a gente tem algumas outras, né? Alguns outros antígenos, muitos, né? Se a gente pensar, a gente tem mais de, né? Quase 40 sistemas, né? E mais de 300 antígenos. Então, só para ficar isso na cabecinha da gente. Bom, e aí a gente tem, então, né? Passa uma triagem positiva, significa, sim, eu tenho anticorpo irregular, e aí a gente passa para a próxima fase, que é, qual é o nome desse anticorpo? Vamos dar nome para esse anticorpo. E ninguém vai ver o painel todo, mas aí só para a gente, né? Aqui já está o resultado, então a gente vê que o nosso resultado, eu tenho positividade
agora em 3 células do painel de identificação, que é a célula 2, a célula 6 e a célula 7. E aí, para analisar o painel, a gente vai vendo o que tem, né? Qual é a presença dos antígenos em cada célula. Então, se a gente pegar, a gente analisa um painel vendo dessa forma. Então, por exemplo, para ser um anticorpo anti-D, eu teria que ter positividade, então, na célula 1, 2, 3 e 10 e 11, ou seja, aonde existe o antígeno, né, D, eu teria que ter a correspondência ali no meu resultado do nosso paciente igualzinho. Então, não parece o D, né? E assim a gente vai fazendo para todos eles. Se a gente pegar a nossa colinha aqui embaixo, a triagem já dava uma ideia para a gente, que era o quê? Ah, poderiam ser esses, né, anticorpos aqui que estão com a flechinha em cima. Então, vamos ver um C grande, que poderia ser, era uma hipótese. Para ser um C grande, teria que reagir na célula 1, na célula 2, na célula 4 e na célula 10. 1 não reagiu, então já falhou aí. 2, tudo bem, mas está 1 a 1, tá? 4 não reagiu, então 2 células que falharam, tá? E aqui a gente vai para 10, que também falhou. Tá pouco provável ser um C grande. Vamos para o próximo? O próximo era o Kel. Então, se a gente olhar, para ser um anticorpo anti-Kel, tem que estar presente na célula 2, olha lá, tá? Célula 6, olha lá, tá positivo. E célula 7, olha lá, tá positivo. Resto tudo negativo. Opa, tá aparecendo. Então, as 3 células que têm o antígeno Kel, mais a hemácia da triagem lá, ou seja, 4 células que têm o antígeno Kel mostraram reatividade, e várias células que não têm o antígeno Kel, né, ou K1 aí, a gente tem também reações negativas. Então, aí a gente fala, opa, parece que é um Kel. Se a gente fizer com todos os outros que a gente estava na dúvida, a gente consegue afastar um DUF, por exemplo, que está presente em várias células que ali não tem. O KID, a mesma coisa, o KID-A, que também está presente em várias células. O Lewis, que era outra dúvida, então a gente tem a positividade aqui no painel na 8 e na 10, são as 2 células estão negativas, então a gente consegue afastar e falar que tem um anti-Kel. Bom, nesse painel, o que a gente tem, tá? Então, quando a gente fala em, eu posso falar que tem um anti-Kel? Sim, porque a gente trabalha em cima de probabilidades. Então, quando a gente fala em, eu posso afirmar que tem um anticorpo, existe uma regrinha, existe um cálculo aí estatístico, onde a gente coloca a probabilidade. E nesse caso, a gente tem a probabilidade, geralmente a gente conta aí, tá? Então, pelo manual da Associação Americana de Bancos de Sangue, para a gente afirmar que tem um anticorpo, a gente pode colocar 2 células positivas com resultado positivo e 2 células negativas com resultado negativo. E aí a gente consegue afirmar que sim, tem esse anticorpo, eu posso ter a certeza que tem, tá? E o que a gente faz com os demais, tá? A gente parte para uma nova fase da identificação, que é o quê? Eu saber se eu tenho um único anticorpo ou se eu tenho uma mistura de anticorpo, tá? Como é que eu faço isso? Fazendo descarte dos demais anticorpos, tá? E como eu vou fazer esse descarte? Eu vou através das células positivas aqui, que não apresentaram reação negativa. Então, será que eu posso descartar o D? Célula 1 eu posso, porque tem um antígeno e não tem reação antígeno-anticorpo. A 2 eu não posso falar nada, porque está positivo. Então, eu não descarto com célula positiva, eu só vou descartar com o resultado negativo lá. A célula, então, 1 é a nossa primeira célula. A célula 3, olha lá, tem um antígeno e não tem reação. Então, posso descartar 2 células. A célula 10, que também está negativa lá. A célula 11, ou seja, eu tenho 4 células que têm o antígeno D e que não têm reação. Então, posso descartar o D? Sim, posso. Vamos ver o C grande? Posso descartar C grande?
Ah, a célula 1, legal. A célula 4 também descartei. A célula 10 também descartei. E assim a gente faz com todos os antígenos, tá? Bom, num painel que a maioria das células está negativa, como é esse caso, a gente consegue afastar quase todos os anticorpos, exceto os anticorpos contra o antígeno de baixa incidência. Por quê? O nome já está dizendo, antígeno de baixa incidência, ou seja, a maioria das células não tem esse antígeno. Como, por exemplo, aí que eu coloquei o KPA. Olha lá, o KPA, todas as células são negativas. É um antígeno que está presente em menos de 1% da população. Então, geralmente, as hemácias da triagem do painel nem sempre carregam esses antígenos, tá? Porém, o anticorpo também é raro, tá? Tanto o antígeno é raro, como o anticorpo é raro. Então, nem sempre a gente consegue descartar esses antígenos de baixa frequência. Mesma coisa acontece com o Luteran A, aí, ó, que todas as células são negativas, então posso ter Luteran A nesse soro? Até posso, mas eu não vou conseguir identificar se eu não tiver uma hemácia positiva, tá? E a mesma coisa o Diego. Se a gente olhar aqui, o Diego tá separadinho aqui, então tá nesse quadro de outras, tá? Outros antígenos, então a célula 6, que é Diego positivo, e se a gente olhar a célula 6, ela deu positivo, e aí? Será que eu posso falar que tem Diego? Não, eu não posso falar que tem Diego, porque não seria um Diego puro. Porém, diferente do CW e do Luteran, aqui eu não consigo nem falar nada, porque está positivo. Então, o ideal aqui seria eu tirar a interferência do QEL, ou seja, pegar uma hemácia QEL negativa e uma hemácia junto, né? Seria uma hemácia Diego A positivo, QEL negativo, para a gente ver se eu consigo ou não descartar esse Diego, tá? Bom, então essa é a regra básica que a gente tem de identificar anticorpo. Agora, e essa situação onde eu tenho tudo positivo, tá? E aqui, com essa flecha vermelha, o autoanticorpo positivo. E aí, tá? Tem autoanticorpo? Parece que tem. Agora, será que é só autoanticorpo? Será que eu só tenho um anticorpo? Só o autoanticorpo? Ou será que eu tenho uma mistura de anticorpo? Então, se a gente parar, tá? Se a gente voltar na questão do descarte, que a gente falou no painel passado, onde eu olhava o que tinha positivo e a reação negativa para ir descartando os outros antígenos, aqui eu não consigo descartar nada, porque está tudo positivo, né? Então, o grande problema do autoanticorpo, né, que é o anticorpo formado pelos indivíduos que têm aí anemia hemolítica autoimune, o que acontece? A anemia hemolítica autoimune é aquela, né, uma das características do sistema imunológico é o quê? O reconhecimento do próprio e não próprio. Então, a partir do momento que ele perde essa capacidade de reconhecimento, ele passa a produzir um anticorpo que reage com tudo, inclusive com as próprias hemácias dele, né? Ocasionando aí a destruição das células dele, que é o que a gente tem aí como uma anemia hemolítica autoimune, tá? Agora, esse anticorpo reage tanto com a hemácia dele como com todas as hemácias. Então, a gente pode ver aí que está tudo positivo. Agora, como que eu vou garantir que eu só tenho autoanticorpo aí, não tenho haloanticorpo, tá? Então, esse é o nosso grande desafio, tá? A nossa resposta é o quê? Eu tenho haloanticorpos adicionais, tá? Porque como a gente falou, tá? Uma das formas que a gente viu ali de descartar anticorpo adicional é o quê? Seria, de repente, a gente fazer um painel selecionado, como eu dei o exemplo. Como é que eu vou falar que ali não tinha Diego? Tá? Então, o que eu ia fazer? Eu vou pegar uma hemácia que seja Diego positiva e QEL negativa, porque o QEL eu já sei que tem. Eu tenho lá a probabilidade, o cálculo da probabilidade, tá tudo certinho, bate os antígenos positivos, reação positiva, ausência do antígeno, reação negativa. Então, o QEL eu sei que tem. Então, como é que eu seleciono para falar que é só o QEL e que eu descartei tudo? Pego uma hemácia que não tenha esse antígeno correspondente ao anticorpo que eu já sei e positiva para esse outro antígeno aí, o qual eu não consegui afastar o anticorpo, tá?
A fenotipagem também é uma outra forma da gente conseguir, tá, descartar, porque eu só produzo anticorpo contra aquilo que eu não tenho. Se eu sou, por exemplo, Diego A positivo, eu não vou produzir um anti-Diego A, tá? Eu só vou produzir contra aquilo que eu não tenho, exceto no caso de anemia hemolítica autoimune, que aí é essa perda da tolerância, aí eu não sei o que é meu, o que não é, e o organismo, o sistema imune passa a produzir esse anticorpo aí com uma especificidade contra tudo, tá? E a nossa preocupação, né, principalmente quando a gente está falando em paciente, é o quê? A questão de glóbulos compatíveis. Então, eu vou ter que não só saber nome de anticorpo, como eu vou ter que procurar uma hemácia compatível para ele, tá? E no caso da anemia hemolítica autoimune, uma coisa extremamente importante para a gente pensar é o quê? A questão do rendimento de glóbulos. Será que eu vou ter um rendimento adequado dessas bolsas, tá? Em anemia hemolítica? Então, vamos falar um pouquinho de cada ponto importante aí. A pergunta continua, a resposta que a gente tem que dar continua a mesma, é a mais importante. Eu tenho aloanticorpos adicionais aí nessa mistura ou é só autoanticorpo? Por quê? Tudo muda. Se eu tiver uma mistura de alto com alo, é uma coisa, se eu tiver só alto, é outra, tá? Então, se a gente pensar em painel selecionado, como eu falei, esquece, eu posso usar qualquer painel que eu estiver utilizando aí. Eu tenho 2 marcas, eu tenho esse painel da Imucor que tem 16 células, eu tenho painel de 20 células, não importa, tá? Nesse caso, painel selecionado em anemia hemolítica autoimune, você só vai perder tempo, dinheiro e amostra do paciente. Pensar que quando a gente está diante de um quadro de anemia hemolítica autoimune, geralmente está tendo, né? O nome já diz, anemia hemolítica autoimune, é um autoanticorpo que está destruindo as células do indivíduo e deixando ele anêmico. Então, se eu estou gastando a amostra dele para conseguir um painel selecionado aí, selecionar algumas hemácias, eu estou piorando aí, porque eu vou gastar toda a amostra, vou pedir para colher mais amostra e não vou chegar a lugar nenhum, porque tudo vai dar positivo, não adianta eu posso ter 10 painéis diferentes, de marcas diferentes, que não vai adiantar nada, tá? Bom, e a questão dos glóbulos compatíveis? Aí eu também vou dar uma ênfase, por quê? Tá? A gente pode estar com a geladeira lotada, tá? Então, claro que não é agora, né? Em época de Covid, ninguém tem geladeira lotada, infelizmente, né? Essa é uma situação, é uma realidade nossa hoje. Porém, vamos supor que não existe Covid e a geladeira tem lá 200, 300 bolsas, ótimo, tá? Só que não adianta eu ficar compatibilizando para achar uma bolsa compatível, porque não vai ter, tá? Eu não vou achar glóbulo compatível no caso de uma anemia hemolítica autoimune, tá? Aí entra, eu vou pôr uns parênteses aqui, porque aspas, tá? A questão, tá? Infelizmente, a gente tem, às vezes, ainda tem a história de, não, eu vou compatibilizar para cruzar e achar uma menos incompatível. Não, gente, é perder tempo, perder dinheiro e a gente não vai garantir nada. Então, assim, não existe essa questão do menos incompatível, tá? Então, a gente tem que pensar que o indivíduo tem um anticorpo, tá? No soro, um autoanticorpo que vai destruir todas as células. Então, por mais que de repente eu pegue uma prova de compatibilidade, né, ou prova cruzada fraca in vitro no laboratório, isso não vai garantir para mim que essa transfusão vai ter sucesso, que eu vou ter rendimento das transfusões. Então, quando a gente fala em transfusão em anemia hemolítica autoimune, a transfusão é o último recurso que a gente vai usar, tá? A gente só vai transfundir se o paciente tiver com sintomatologia. Por quê? Da mesma forma que esse autoanticorpo está destruindo a célula dele, que esse autoanticorpo está reagindo com todas as células da triagem, com todas as células do painel, com todas as bolsas aí compatibilizadas, a destruição vai existir. Então, a gente vai utilizar a transfusão para esses pacientes se for última, né,
alternativa aí. Então, se o paciente realmente estiver precisando, tá? Então, ele tiver sintomático, ele tiver aí com um HB muito baixo, com sintomatologia, aí sim entra a questão da transfusão. Caso contrário, a gente vai evitar, porque o problema é a produção, a gente vai ter que dar um jeito de acabar essa produção de anticorpo aí, de autoanticorpo, porque senão a destruição vai continuar, tá? E não adianta a gente transfundir, que essa bolsa também vai ser destruída, tá? Mas, como eu estou falando, às vezes não vai ter jeito, a gente vai ter que transfundir, o paciente vai estar com uma sintomatologia, então, nessa hora, a gente tem que ter certeza, isso é só autoanticorpo ou eu tenho o halo anticorpo adicional? Então, essa que é a grande, né? Essa que é a grande sacada aí, né? A resposta que a gente tem que responder aí. Então, para resolver isso e para começar a identificar esse anticorpo, o primeiro grande passo de resolver um caso de anemia hemolítica está aí, ó, tá? É isso, não é nenhum teste. O primeiro item que a gente não pode esquecer é essa investigação pré-transicional que a gente faz, tá? Então, a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter o diagnóstico do indivíduo, tá? Do nosso paciente, se ele está recebendo medicações, tá? No caso de mulheres, se é uma gestante, tá? Se já teve filhos, né? Gestações anteriores, se esse indivíduo, de repente, fez um transplante de medula óssea, tá? Que pode, né, pode atrapalhar a nossa história aí. Etnia é uma coisa extremamente importante, porque às vezes a gente tem alguns anticorpos ligados com determinadas raças aí, com determinadas etnias, tá? E um dado extremamente importante, tá? Que é aí transfusões prévias. Tá? Geralmente as pessoas não dão importância para isso, não dão importância para essa informação, e eu começo a falar aí, se isso não tiver preenchido, se as transfusões não tiverem, todo o nosso trabalho, que às vezes é de um dia todo para trabalhar com anemia hemolítica autoimune, vai por água abaixo, tá? Porque a gente depende dessa informação para começar o nosso teste. Então, o primeiro teste, eu diria, o mais importante e que tem que ter, assim, tem que ser fidedigno essa investigação pré-transfusional, tá? Bom, e aí a gente tem algumas formas de resolver a anemia hemolítica autoimune, tá? Que aí sim é um dado laboratorial, é um teste laboratorial. Tá? Então, aí a gente põe algumas ferramentas mais utilizadas. Tá? Então, uma é a titulação. Tá? Essa técnica é uma técnica onde a gente faz uma diluição do soro do paciente, tá? E faz uma titulação aí, né? Com células diferentes, tudo para a gente identificar se tem ou não halo anticorpo, tá? Então, diluições do soro com titulação do soro com diluições diferentes, tá? Bom, mas nesse caso, a titulação só é válida se eu tiver o quê? Qual que é o objetivo de fazer isso? Diluir o soro, porque daí eu diluo o autoanticorpo e, consequentemente, eu pego um halo anticorpo, tá? Eu tiro o autoanticorpo por diluição desse soro e fico, então, com o halo anticorpo. Será que é válido? Mais ou menos, tá? Por quê? Para eu conseguir isso, o título do meu halo anticorpo tem que estar maior do que do autoanticorpo, tá? E geralmente não é o que acontece, porque geralmente a gente vai ter o quê? A gente vai ter um halo anticorpo ou de uma transfusão anterior, aí, ou uma mulher de uma gestação anterior que formou um anticorpo, e às vezes essa concentração de anticorpo, ela cai, tá? E um indivíduo que está com uma anemia hemolítica autoimune, que está em atividade esse autoanticorpo, ele está produzindo todo dia ali uma quantidade grande a ponto de destruir a própria célula, e às vezes o título do autoanticorpo está bem mais alto do que o halo anticorpo. Então, esse é um método que a gente quase não utiliza, tá? Porém, eu coloco porque às vezes as pessoas perguntam tudo, tá? Bom, e aí a gente parte para as adsorções. A gente pode fazer uma autoadsorção, ou seja, eu trabalhar com a hemácia do paciente mesmo, tá?
Só que aí entra aquela história lá da perguntinha. Recebeu transfusão recentemente, nos últimos 90 dias principalmente? Por quê? Se recebeu transfusão recente, esquece, eu não vou poder autoabsorver, senão eu posso estar mascarando o meu resultado, tá? E outra, né, característica que a gente tem que pensar aí é o quê? A questão de se o indivíduo está com uma anemia hemolítica autoimune, significa que ele está com um anticorpo que está reagindo contra as próprias células dele. Então, toda a hemácia dele está com o sítio, né, saturado ali, porque o anticorpo está ligado nos antígenos. Então, geralmente, nós temos que fazer tratamentos dessa hemácia, sempre a gente vai ter que fazer tratamento dessa hemácia antes de tentar fazer essa autoabsorção. E a outra metodologia que a gente pode usar em laboratório para resolver esses casos são as adsorções homólogas, que a gente chama. Então, nós vamos trabalhar com hemácias, tá? Geralmente, a literatura fala esses fenótipos aí, tá? Então, R1, R1, R2, R2 e RR, tentando concentrar os antígenos mais, né, imunogênicos aí, então, do sistema RH, C grande, C pequeno, E grande, E pequeno, tá? E D, né? Porém, as aloadsorções aí, ou adsorções homólogas, é um processo moroso e difícil, então a gente está vendo aí diferentes hemácias, tá? Não são, R2, R2, por exemplo, não é um fenótipo tão fácil da gente encontrar, porque a frequência é um pouco baixa. E também a gente pode absorver algumas coisas que a gente não está vendo, tá? Então, eu posso absorver um haloanticorpo que eu não detecto, eu posso absorver um haloanticorpo contra antígeno de alta frequência. Então, tem algumas limitações também que a gente tem nesses testes. Se a gente olhar, o mais, tá, utilizado, então, a titulação, como eu falei, a gente deixa de lado, porque a gente tem muito problema aí de falsos resultados por conta dessa concentração do autoanticorpo, que geralmente está bem alta, tá? E aí eu dei uma estrelinha, né, para adsorção homóloga e 2 estrelinhas para autoadsorção. Por quê? Tá? É mais fácil a gente trabalhar com a autoadsorção. Por quê? Porque daí eu não tenho essa interferência de repente, absorver um haloanticorpo que eu não detectei, ou mesmo absorver um anticorpo contra antígeno de alta frequência. Então, acaba sendo mais fidedigno esse resultado. Porém, tá? O que acontece? Eu preciso pensar na questão transfusão, tá? Porque se foi transfundido, não dá para a gente fazer. Agora, uma vez que o paciente não recebeu transfusão nos últimos 3 meses, então, legal, a autoabsorção ganha a estrelinha, porque acaba sendo um processo mais rápido, né? E mais fácil, e com chances menores da gente, de repente, absorver alguma alta frequência, por exemplo, e não conseguir chegar na nossa, né, na nossa conclusão. E aí, então, já que a gente está dando 2 estrelinhas, 3 estrelinhas aí, 1 estrelinha e 2 estrelinhas para as adsorções, e esquecemos um pouquinho da titulação, a gente fala um pouquinho mais da questão das adsorções, tá? Então, o que vem a ser a adsorção, tá? Eu vou misturar, então, na verdade, eu vou estar fornecendo um anticorpo junto com o antígeno para que haja a ligação antígeno-anticorpo. Então, aqui, por exemplo, eu estou representando um soro que posso ter uma mistura de anticorpos, aqui 2 anticorpos diferentes, vou misturar com hemácias, então eu preciso saber quem eu estou, né? Qual hemácia que eu estou utilizando. Então, se for uma adsorção autóloga, legal que eu sei que é só a hemácia dele. Agora, se for halogênica, é onde a gente às vezes tem que trabalhar com um joguinho de células aí, porque a gente não sabe o que a gente pode absorver, tá? Faço uma incubação. Nessa incubação, então, a gente vai ter ligação antígeno e anticorpo, caso encontre. E aí, trabalho, então, depois dessa incubação, faço um processo de centrifugação, tá? Separei num tubo o que não se ligou, que a gente chama de soro adsorvido, e no outro tubo a gente tem a hemácia que sedimenta, e se ela tiver ligação de anticorpo, esse anticorpo vai junto com eles, tá? Então, com essas hemácias. Aí, então, eu tenho o que a gente chama de hemácia adsorvida.
esse anticorpo está fácil, é só eu jogar numa triagem e consigo identificar. Já esse anticorpo aqui que se ligou, eu não sei o que se ligou. Então, se eu estiver trabalhando com a hemácia autóloga, perfeito, que eu sei que só liga autoanticorpo. Porém, se eu estiver trabalhando com hemácias homólogas aí, tá? Caso o paciente tenha sido transfundido, pode ligar alguma coisa que eu não sei. Então, a gente teria que eluir isso aqui, esse anticorpo que está ligado, que eu promovi essa ligação, eluir para daí sim conseguir identificar esse anticorpo no eluato. Então, o eluato, na verdade, é o quê? É o teste contrário. Então, eu vou partir de uma hemácia que tem anticorpo ligada e, por um processo, né, um mecanismo físico ou químico, eu vou liberar esse anticorpo que está ligado na hemácia, tá? Aqui eu posso usar, então, tanto a questão de congelamento, aquecimento, né? Então, a temperatura boa para a hemácia é o quê? 37 graus. Eu posso congelar, vou destruir toda a hemácia, a gente elui o que estava grudado nessa hemácia, né? Desgruda essa ligação antígeno-anticorpo, liberta esse anticorpo, tá? Ou então, vou lá e levo um banho-maria de 56 graus. Nossa, coitadinha da hemácia, já era. Destruiu toda, porque ela não gosta de calor, tá? Exceto, ela gosta daquela temperatura 37 graus, né? Vai colocar 50 graus, coitada, não aguenta. Então, eu estou eluindo o que está ligado nela. Ou então, a gente pode usar processos químicos. Éter, clorofórmio, ácidos, tá? Então, hoje a gente tem aí kits prontos, tá? A própria Fresenius tem o kit, né, o EluKit, que são kits que baseados nessa eluição química, então, né, ela trabalha com uma glicina ácida que a gente consegue fazer, então, essa libertação desse anticorpo que está ligado na hemácia. Após a eluição, então, a gente tem dois produtos. Um é a hemácia eluída, que eu não vou querer saber, até porque eu já sei quem é a hemácia. Ou ela é autóloga, ou ela é halogênica já do fenótipo que eu conheço. Então, a hemácia eluída, para mim, não importa nada. Agora, esse eluato, sim, que é aquilo que, às vezes, a gente vai absorver alguma coisa que eu não sei o que é. Não é autoanticorpo, não é autóloga. Tá? Então, o processo de adsorção, então estou ligando o anticorpo na hemácia, e o processo de eluição, que eu estou libertando o anticorpo que está revestindo a hemácia. Então, basicamente, para anemia hemolítica, o que mais a gente vai fazer são testes de adsorção e eluição. Bom, aí então a gente entra para essa, né, como é que eu vou aplicar esses testes, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso aqui, tá? Um autoanticorpo, como é que ele vai se comportar? Daquele jeito que a gente viu lá atrás. Uma triagem toda positiva e um painel todo positivo, tá? E o autocontrole, né? O autoanticorpo positivo. Aí entra lá a nossa questão, o primeiro teste mais importante. Recebeu transfusão? Sim ou não? Tá? A gente usa o parâmetro dos 3 meses aí, apesar da hemácia ter 120 dias aí de vida média, né? Mas a gente tem aí uma segurança que 3 meses, né, é o suficiente para a gente não ter mais as hemácias circulantes, tá? Se ele não recebeu, então a gente vai fazer o quê? A gente parte para essa verificação do que está ligado, tá? Como eu falei, tem um autoanticorpo, esse autoanticorpo vai estar ligando nas hemácias, então, causando um TAD positivo. Então, a primeira coisa a fazer é verificar a classe do anticorpo para a gente tentar liberar sítio, deixar a hemácia autóloga livre de anticorpo, e aí a gente conseguir, então, fazer a adsorção, porque não adianta eu tentar absorver numa hemácia que já está com todo o sítio ligado, né? Com todos os sítios de ligação ocupados, tá? Então, a primeira coisa é a gente ver essa classe de anticorpo. Por quê? Dependendo do que eu tenho ligado, se eu só tiver IgG, é uma coisa. Se eu tiver complemento junto, tá? Eu vou ter que partir para um outro caminho, tá? Então, a gente pode trabalhar com soros poliespecíficos, tá? Porém, a gente tem que às vezes usar o monoespecífico, né, IgG, para saber se é só IgG ou se eu tenho complemento junto.
E aí, a partir dessa diferenciação de classe, eu vou tentar negativar o TAD utilizando reagentes químicos, como, por exemplo, né, a cloroquina, o DTT, os EZAP, que são os reagentes que a gente pode utilizar. Tá? Lembrar que as hemácias do paciente estão assim, estão todas ligadinhas aí com autoanticorpo. Só que eu não sei se eu tenho só autoanticorpo ou se eu tenho anticorpo junto, tá? Não dá para a gente ver. Então, o que eu tenho que fazer? Tirar esse auto que está ligado aqui, né? Deixar a hemácia livre de autoanticorpo para tentar fazer a nossa adsorção. Então, o que eu vou fazer é isso aqui. Eu estou partindo do princípio que eu tenho a hemácia do meu paciente está desse jeito aqui, ligada, pode ser só alto, ou de repente pode ser aqui, como o desenho está mostrando aqui, alto e halo. E eu tenho que deixar a minha hemácia aqui, livre de anticorpos, para a gente conseguir fazer, então, o próximo passo, que seria essa adsorção autóloga, já que o paciente não recebeu transfusão. E eu falei, eu dei 2 estrelinhas para adsorção autóloga, tá? Faço essa adsorção, tá? Vou separar o que liga, que é autoanticorpo só, e o que sobra, e testo, então, esse meu soro absorvido, tá? Bom, nós vamos falar mais para frente aqui, mas eu coloquei uma estrelinha na cloroquina, porque a cloroquina é um reagente que a gente pode utilizar para negativar o TAD, tá? Porém, é um reagente a mais que a gente utiliza também para fazer o quê? A fenotipagem, tá? Porque nem sempre a gente consegue fenotipar esse paciente. Como eu falei, às vezes a fenotipagem ajuda a gente a saber o que ele pode ter ou, de repente, o que ele pode formar. Tá? Então, se o paciente é positivo para vários antígenos, eu não me preocupo com esses possíveis anticorpos que, de repente, eu não consegui descartar. Tá? Então, quando eu trato com cloroquina, a cloroquina me permite não só fazer a autoabsorção, como ela também permite fazer a fenotipagem. Eu coloquei aqui embaixo a questão da técnica de bloqueio. Por quê? Porque a técnica de bloqueio é uma situação que a gente, às vezes, utiliza caso a gente não consiga tirar todo esse autoanticorpo que está ligado na hemácia, que eu não consiga negativar o cumbis, tá? Vamos supor que eu estou partindo de um TAD, né, um cumbis direto ou teste direto da antiglobulina de 4 cruzes, e que, de repente, eu tratei com cloroquina, mas chegou em 2 cruzes, não negativou. Opa, será que eu tenho alguma coisa mais a fazer? Então, para a fenotipagem e até para a autoabsorção, a gente poderia utilizar, então, essa técnica de bloqueio, onde eu estou neutralizando ali, então, eu estou ocupando aqueles anticorpos que estão revestindo a hemácia, que ainda está me causando um TAD positivo, eu incubo com anticorpo, né, um anti-gama-globulina humana, e com isso a gente deixa esses anticorpos aí neutralizados, né, e não vai interferir na minha fenotipagem. Tá? Mas isso eu só consigo se eu tiver um TAD fraco, tá? Utilizar a técnica de bloqueio. Então, como eu falei, via classe, tá? Se eu tiver só IgG, eu consigo trabalhar com a cloroquina. Então, a cloroquina, ela dissocia IgG, porém ela não dissocia complemento, tá? Então, se eu fiz aquela diferenciação com soro monoespecífico e poliespecífico e vi que eu tenho complemento junto, tá? Então, a gente não vai poder trabalhar com a cloroquina porque não vai dissociar esse complemento, a não ser que a gente vá usar, tá? Só para fenotipagem, com soro, né? Utilizando soro monoespecífico. Então, aí a gente pode trabalhar, mas pensar que cloroquina não dissocia IgG, tá? Cloroquina tem um tempo máximo, tá? De incubação. Por isso que eu estou falando, tá? Às vezes a gente não vai conseguir negativar o cumbis. A gente vai chegar, de 4 cruzes para 2 cruzes, tá? Porque ela tem um tempo máximo de 2 horas. Passou disso, a gente pode começar a perder a hemácia, a gente pode começar a ter hemólise, tá? E saber que aí a cloroquina também remove alguns antígenos, como, por exemplo, os antígenos BG, que na verdade são antígenos leucocitários, a gente não precisa se preocupar tanto com eles, porém é uma característica que a gente tem desse reagente, tá? E aí eu posso escolher para usar a cloroquina, tá? Um método, tá? Caseiro,
tá? Onde eu vou, compro o pó, né? Eu posso comprar aqui, por exemplo, está mostrando a Sigma, né? Então, é uma empresa que vende muitos pós aí, reagentes químicos, tá? Eu posso fazer essa diluição no meu laboratório, tá? Porém, eu tenho que saber a fórmula certinha e vou fazer a diluição. Ou então, eu posso comprar a cloroquina numa farmácia de manipulação. Aliás, a cloroquina está na moda agora, né? Então, com o Covid, a gente tem aí, a cloroquina está em alta, né? Mas, assim, a gente tem que pensar que, às vezes, a gente tem a matéria-prima que a gente está comprando, não é uma cloroquina de boa qualidade. Então, às vezes, o nosso teste pode ter problema, não porque não tá liberando IgG, e sim porque, às vezes, a minha cloroquina não é a melhor, tá? Então, mas é uma receita caseira que a gente pode fazer, tá? Ou então, né, a gente tem o produto industrializado pronto, tá? Então, a Fresenius tem esse Gama-Quim, que na verdade é uma cloroquina aí, que vai ser utilizada para a remoção de imunoglobulinas dos glóbulos vermelhos, ou seja, eliminar essa interferência do TAD. Bom, é extremamente simples, independente de ser caseira ou a comercial, óbvio que a comercial, ela já tem todos, já tira toda essa parte de interferência aí, de repente uma qualidade, né? A questão de produção mesmo, é a indústria produzindo, não é o seu reagente caseiro, controle de qualidade, então tem todas as vantagens de um produto comercial, tá? Mas a maneira de executar é bem parecida, tá? Tanto da comercial como da caseira. Aí, a gente lava as hemácias, aí coloca um volume dessa hemácia lavada para 4 volumes do reagente, né? Então, aqui eu estou mostrando o reagente comercial, tá? Homogenizo, e aí eu vou incubar a temperatura ambiente por 30 minutos, tá? Homogeneizando sempre por inversão para a gente conseguir uma retirada maior desses anticorpos que estão causando TAD positivo, tá? Geralmente a gente faz o tratamento de 30 em 30 minutos e testa para ver a reatividade disso. Ver se realmente a gente conseguiu já negativar o TAD ou não, tá? E aí, sempre obedecendo a questão máxima de 2 horas. Então, eu só posso incubar até 2 horas, senão depois eu vou perder hemácia. Lavo depois do período, que pode ser de 30 até 2 horas, eu lavo as hemácias e testo o meu TAD final. Então, o que eu estou esperando é isso aqui. Eu parto de uma hemácia que está cheia de anticorpo e quero que essa hemácia fique livre de anticorpo para ela ficar bonitinha e aí sim eu conseguir fazer tanto a autoadsorção como a fenotipagem, tá? Então, por isso que o nosso aqui, se eu fizer um TAD aqui, um teste direto da antiglobulina, vai dar super positivo. Se eu fizer um TAD aqui, vai dar um TAD negativo, ou seja, eu retirei todos esses anticorpos que estão ligados na hemácia. Bom, e aí eu posso usar, no caso do paciente que não foi transfundido, a gente pode usar, então, essa hemácia tanto para autoadsorção, como eu falei, para fenotipagem também, já que a cloroquina acaba não remove aí ela, né, de característica, ela só vai remover BG, mas pensar que BG a gente nem fenotipa, porque nem é um antígeno eritrocitário ali, então a gente não tem tanto problema, fenotipa e essa hemácia. Então, é legal, porque de repente a gente pode estar também vendo aí uma hemácia mais compatível com o nosso paciente. Bom, e se tiver complemento? Acabei de falar que cloroquina não tira complemento, então o que a gente tem que fazer? Tá? Aí a gente tem outros reagentes que a gente poderia estar utilizando aí para retirar complemento. E o reagente mais utilizado é esse reagente que, na verdade, é uma mistura de 2 reagentes, que um é o DTT, ou ditiotreitol, que é um reagente químico que quebra as pontes de sulfeto, junto com uma enzima, tá? Então, geralmente a gente utiliza uma papaína ativada com cisteína, tá? Para fazer esse reagente que a gente chama de ZZAP, tá? O ZZAP, ele consegue dissociar tanto IgG como IgM, como complemento, tá?
Porém, para a questão fenotipagem, o princípio é o mesmo, eu vou retirar esse autoanticorpo que está ligado nas hemácias autólogas. Porém, tá? Como eu estou falando que eu estou usando uma mistura de 2 reagentes, esses reagentes, eles têm a capacidade de perder alguns antígenos. Então, por exemplo, o DTT, que é o ditiltreitol, ele desnatura os sistemas Kell, Cartwright, LW, Dombrock, tá? A maioria dos HTLAs. E a gente também está falando de uma mistura com enzima. E aí, todos os antígenos que são sensíveis à enzima, como, por exemplo, o sistema MNS, DUF, eles vão ser destruídos com a utilização desse ZZAP. Então, se eu tiver tratamento com ZZAP, diferente da cloroquina, eu não consigo fenotipar, a não ser que eu só vou fenotipar RH e KID, tá? Porque o RH e o KID não vai ser, né, não vai ter alteração aí na expressão desses antígenos por conta do uso do ZZAP, tá? Eles não são destruídos nem pelo DTT nem pelas enzimas. Então, o ZZAP, geralmente, a gente só vai fazer a remoção desses autoanticorpos utilizando o ZZAP para preparar a hemácia para a autodissorção, tá? Bom, como eu falei, o ZZAP, tá? É uma mistura que a gente tem de um reagente químico, redutor de ponte de sulfeto aí, que é o ditiltreitol, junto com a enzima, né? Junto com a papaína ativada pela cisteína, tá? Então, estou colocando aí o mamãozinho, já que a papaína, né, é uma enzima extraída do mamão, tá? Mas também a gente tem agora, maravilha, né? Levante as mãos para o céu aí, que a gente tem já o reagente pronto, tá? Que é esse reagente que a Fresenius está comercializando, que é o Worm, tá? Então, é um meio que vai remover anticorpo, né? Que vai eliminar esses anticorpos a quente. Também é um método extremamente simples, tá? Que vai, então, tem esse objetivo. Então, eu vou fazer a mesma coisa da cloroquina, com a diferença que eu consigo remover IgG, complemento, IgM, eu consigo remover tudo, tá? Então, o que é esse worm, tá? Então, vem da sigla do inglês aí, que é o meio, né, para a remoção dos anticorpos quentes, tá? Ele vem nesses frasquinhos, que é um reagente liofilizado, tá? E o que contém esse reagente? Ele contém a mesma coisa lá do ZZAP, ele contém o DTT, que é o ditiltreitol, ele contém a papaína ativada com cisteína, tá? Num tampão fosfato, tá? Então, a mesma coisa que eu tenho aqui nesse reagente caseiro, eu vou ter aqui no Worm, com a diferença, processo industrial, validado, né? Toda a produção de uma empresa, controle de qualidade, né? E o mais importante, tá? Agora que a empresa não me ouça, tá? A gente tem para onde correr, a gente tem para onde reclamar caso alguma coisa dê errado, né? Brincadeiras à parte, mas assim, essa é a vantagem da gente ter um reagente comercial diferente do reagente caseiro. Até porque a gente tem que ter balança, a gente tem que ter água, né? Água pura, a gente tem que ter uma série de coisas aí, né? Uma balança precisa para a gente poder produzir os reagentes, tá? Enquanto um reagente industrial, a indústria já fez todo o trabalho sujo, né? Entre aspas, tá? Reconstituir, tá? Como eu falei, já vem esses frasquinhos, já vem, eles vêm liofilizados, então a gente faz a reconstituição com água deionizada, tá? E aí a gente vai, então, misturar 5 ml de água deionizada para esse frasquinho, que tem o liofilizado, homogeneiza bem, para a gente, então, reconstituir esse nosso reagente, tá? Uma vez reconstituído, esse reagente tem validade de 5 dias, tá? Então, não congela, mantém em geladeira, e aí a gente vai então, com esse reagente, a gente vai preparar a nossa hemácia com o mesmo objetivo lá que a gente falou na cloroquina, tirar o anticorpo, o autoanticorpo que está ligado, tá? E aí a gente trabalha, né, com o volume de hemácia, mais os 2 volumes do Worm, e faz uma incubação, né, dessa mistura. Bom, depois da incubação, fazemos, então, a série de lavagens para retirar todo esse Worm e deixar só a hemácia, retirar todo anticorpo que se desligou e deixar só a hemácia preparada aí
para a gente fazer a nossa autoadsorção. Então, a hemácia estava desse jeito, após o tratamento com o worm, a gente deixou assim. Bom, então, como eu falei, a partir do momento que eu tenho, então, a minha hemácia limpinha, a minha hemácia autóloga limpinha, tá? Eu vou, então, fazer a mistura junto com o soro do paciente para tentar absorver esse autoanticorpo e ver o que sobra. Então, o worm, na verdade, ele remove o autoanticorpo, né? Ele diminui a força do TAD positivo, liberando, então, os sítios aqui, deixando a hemácia limpinha, para que a gente misture com o soro do paciente e absorver esse anticorpo, tá? Aí, na mistura, é aquilo que a gente já tinha mostrado lá atrás. Eu tenho, né, uma hemácia absorvida, só que aqui, se eu estou partindo da autoabsorção, para mim, pouco importa aqui o que ligou, porque eu sei que é só autoanticorpo que se ligou, e pego esse meu soro absorvido, que aí sim eu vou passar esse soro absorvido com as hemácias da triagem, e se positivo, significa que, opa, pode ser que eu tenha, então, haloanticorpo junto aí. Aí parto para um painel de identificação para identificar que anticorpo é esse. Bom, então, paciente que não recebeu transfusão nos últimos 3 meses, eu posso fazer, então, autoadsorção com esses passos. Então, primeiro negativo TAD, tá? Seja com a cloroquina ou com o worm, né? Ou VZAP, se for caseiro, tá? E aí eu vou fazer todo esse processo de autoadsorção. Agora, e se o paciente recebeu transfusão? Então, como eu falei, não dá para a gente autoabsorver, porque a gente pode perder aí tanto o autoanticorpo se ligar, como o haloanticorpo também se ligar, já que eu tenho hemácias circulante aí nesses 90 dias. Então, a gente parte para as adsorções homólogas. Como eu falei, a literatura ela fala desses 3 fenótipos aí, que é justamente para a gente concentrar os antígenos do sistema RH, que são os mais imunogênicos e o que mais a gente vê, tá? Ser grande, ser pequeno, é grande, é pequeno, e aí vai. E aí, nesse joguinho de 3 células, a gente tenta absorver alguma coisa, caso tenha aí, né? E ver se sobra, o que liga, o que sobra. Então, o grande problema dessas adsorções é que eu não sei o que vai ligar. Tanto pode ligar autoanticorpo, como pode ligar haloanticorpo. Então, geralmente, o alto é danado, ele já se liga. E aí, né, sobra lá haloanticorpo no soro absorvido. Mas, às vezes, a gente também tem que testar os eluatos. Então, nesse caso, a gente parte, então, do soro do paciente, vou trabalhar com essas hemácias conhecidas, então, para quem não está familiarizado com a nomenclatura de Wiener aqui, R1, eu tenho C grande e E pequeno, além do D, né? R2, eu tenho C pequeno e E grande, então é o inverso aqui, né? Se eu tenho C grande, mas não tenho C pequeno, que está nessa aqui, né? Se eu tenho E pequeno, mas não tenho E grande, o E grande está aqui. E tenho essa aqui que não tem o D, né? Só tem C pequeno e E pequeno e não tem nenhum dos dois. Então, com esse joguinho, a gente tenta ver o que a gente tem nessa mistura. Então, lembrar que eu vou pegar o soro, vou fazer, então, com a minha hemácia, tá? Diferente da autoadsorção, aqui a hemácia que eu estou usando é a hemácia de doador nosso mesmo, tá? Da geladeira. Então, não tem TAD positivo. Então, aquele processo com a cloroquina e o worm, que é para negativar o TAD, eu não preciso me preocupar aqui. Porém, eu não tenho aquele trabalho, mas eu tenho que fazer 3 adsorções. Então, é um pouco trabalhosa também, tá? Então, vou fazer 3 adsorções aqui com hemácias diferentes. A incubação, eu vou ver, então, o que liga. E aí, eu tenho os 2 produtos. Eu tenho a hemácia absorvida, que às vezes eu preciso fazer, então, os 3 eluatos e testar esses 3 eluatos, e eu testo os soros absorvidos aí. Então, 3 pesquisas do soro absorvido e, se positiva, 3 identificações. Então, quando eu falei lá na frente, que é um processo moroso, é que é isso. Agora, imagina se eu não tenho a informação se recebeu transfusão, eu vou fazer tudo isso aqui e vou perder, de repente, todo esse tempo meu de trabalho, tá? Então, volto a falar da importância daquele inquérito pré-transfusional. Agora, vamos supor que eu conheça o fenótipo do meu paciente, tá?
Vamos supor que ele recebeu transfusão agora, mas ele já é um paciente meu antigo e que eu tenho a fenotipagem dele. Se eu tiver a fenotipagem dele, eu posso escolher uma hemácia que tem o mesmo fenótipo, tá? Porque daí eu sei que, entre aspas, poderia ser uma hemácia como se fosse uma hemácia autóloga, só que livre aí da interferência do sangue transfundido. Então, eu poderia pegar uma hemácia igualzinho o paciente e fazer, agora sim, só uma aloadsorção, tá? Porém, nem sempre isso aqui é possível, porque às vezes a gente recebe o paciente com anemia hemolítica autoimune pela primeira vez, então a gente não consegue ver, né, o que ele tem para escolher essa hemácia com o mesmo fenótipo. Mas se eu tiver essa opção, aí sim eu faço essa absorção com hemácia igual dele, tá? E testo o nosso soro absorvido. Bom, então só para dar uma ênfase e ficar na cabeça esse quadro. Aí eu sugiro que vocês tirem uma foto disso e coloquem do lado da cama para a gente olhar toda noite antes de dormir o fluxo da anemia hemolítica autoimune, né? Então, brincadeirinhas à parte, mas só para a gente, né, dar uma respirada aí nesse assunto que é tão denso, né? Então, aquilo que a gente falou. Então, isso aqui tem que estar na cabeça da gente. Primeiro, inquérito, não esqueça informações fidedignas. Às vezes, as pessoas que preenchem isso aqui não tá nem aí, ai, deixa eu só preencher aqui de qualquer jeito, porque senão eu vou chegar no banco de sangue com a amostra e eles vão falar para devolver porque está incompleto. Não, gente, isso aqui é importantíssimo, tá? Então, responder tudo isso aqui certinho, porque é daqui que a gente vai partir ou para esse caminho ou para esse caminho. Não tem outra forma, tá bom? E aí, então, só dando a ênfase de tudo que a gente acabou falando, então, e tendo esse fluxo à mão da gente saber o que a gente tem que fazer agora, tá? Então, só um resuminho, né, para lembrar. Bom, e aí a gente tem mais uma situação, tá? Que é uma situação que agora eu estou mostrando, tá? Diferente daquele caso anterior, que eu mostrei duas reações, a fase temperatura ambiente e a fase antiglobulina humana, se vocês lembrarem naquele painel, mas aqui a gente tem um painel um pouquinho diferente, tá? Um painel onde a gente tem um anticorpo que está reagindo aqui à temperatura ambiente já, tá? E que, infelizmente, ele termina até aqui em AGH. Caio na mesma dúvida. Oh, meu Deus, o que é isso? É só autoanticorpo? Porém, agora eu tenho um anticorpo não mais quente, eu tenho um anticorpo frio. Agora, a dúvida é só anticorpo frio? Ou eu tenho uma mistura de halo-anticorpo aí também? Eu tenho uma mistura, até porque eu tenho reação em AGH. Então, das duas, uma. Ou eu tenho um anticorpo que tem amplitude térmica aí, ou seja, ele reage até um anticorpo frio, mas que reage até 37 graus, até antiglobulina humana, ou eu tenho mistura de anticorpo, tá? Então, a gente tem... Gente, eu não sei se sou eu que estou riscando aqui. Ah, não. Vi que sou eu mesmo. Então, o que eu tenho aqui? Nesse caso, do mesmo jeito, eu tenho que tirar essa interferência, porém, agora a forma de tirar essa interferência pode mudar um pouquinho. O caminho é outro, tá? Que caminho que eu uso? Uma forma é isso aqui. Eu estou falando que é uma aglutinina fria. Geralmente, eu vou estar falando de IgMs. Então, usar soro monoespecífico aqui pode ser uma alternativa, tá? Porque daí eu tiro o complemento da jogada, eu tiro IgM na jogada, eu só trabalho com IgG. E aí eu vou falar se tem algum IgG junto, tá? Posso fazer autoadsorção? Sim, porém aqui eu tenho que tomar cuidado que a adsorção vai ser o quê? Eu tenho que fazer uma autoadsorção, mas agora eu vou fazer aqueles passos lá de negativar sítio antigênico para deixar a hemácia limpinha para autoabsorver. Só que eu estou falando de anticorpo frio, então a incubação vai ser diferente. Enquanto no anticorpo quente eu incubava 37 graus, aqui eu tenho que fazer uma incubação fria, tá? Para tentar tirar esse anticorpo frio da jogada, tá? Posso fazer técnicas pré-aquecidas, simplesmente aquecer tudo que eu estou usando para tentar tirar essa interferência desse anticorpo frio, ou aquele DTT lá que a gente falou nos ZAP, aquela misturinha, também que são os reagentes de tiol, tá?
de tiotraitol, que a gente pode usar, o mesmo 2-mercapto, para tirar essa interferência desse anticorpo frio, dessas IgMs da vida, tá? Então, o caminho para anticorpo frio é um pouquinho diferente do caminho de anticorpo quente, tá? E aqui também, tá? Ainda bem que a gente tem hoje, tá? Também a indústria que ajuda a gente, e a Fresenius trouxe esse reagente aí para a gente, tá? Que é o que? É esse reagente que a gente chama de UREST, né? Que o que é, tá? É um reagente onde eu tenho eritrócitos de estroma de coelho, que eu vou eliminar essas aglutininas frias. Então, o que eu faço com isso, tá? Eu vou misturar o meu soro, que eu tenho um anticorpo frio, uma aglutinina fria, junto com esse estroma de coelho, vou incubar. O mesmo procedimento que eu falei lá na adsorção autóloga ou homóloga acontece aqui. As aglutininas frias, geralmente, a gente tem aglutininas frias que têm essas especificidades anti-I grande, ou anti-H, ou anti-IH, tá? Que são as mais comuns, tá? E o que acontece com esse estroma, com esses eritrócitos de coelho? Eles têm estruturas semelhantes a esses antígenos, tá? Então, o que vai acontecer se eu incubar o soro do meu paciente que tem né, a aglutinina fria, essas aglutininas frias, quando eu misturo com esse estroma de coelho? Esses anticorpos se ligam, tá? Aí eu fico com o estroma absorvido, que para mim tanto faz o nome dele, é uma aglutinina fria, que eu não preciso nem saber o nome dela, mas o que me interessa é isso aqui, o que sobra. Então, aí sim eu vou testar o meu soro absorvido para ver se sobrou alguma coisa aí que seja um halo anticorpo que eu vou ter que respeitar, tá? Da mesma forma que o WORM é super simples, o REST também é super simples, tá? Então, a gente tem aí, tá? O objetivo dele é para remover essas autocrioaglutininas, tá? Então, vem os frasquinhos dessa forma, diferente do worm que vem liofilizado, aqui não vem liofilizado, ele já vem diluído, então a gente centrifuga por 2 minutos para concentrar esse estroma de coelho. Daí a gente retira o sobrenadante para deixar só o estroma, adiciona o soro que a gente está estudando aí, que tem a autocrioaglutinina, tá? Homogeniza bem e deixa lá incubando, tá? Olha aqui a temperatura, é uma aglutinina fria, então a gente tem que deixar, não vamos colocar no banho-maria, vamos colocar numa temperatura que essa aglutinina fria gosta, que é de geladeira aí, né? 1 a 10 graus, de 15 a 60 minutos. Depois a gente centrifuga, tá? E aí a gente separa o soro e vai testar esse soro aí que foi absorvido com esse estroma de coelho, tá? E ver se sobrou ou não algum halo anticorpo. Então, as aglutininas frias vão se ligar a esse estroma e se tiver algum halo anticorpo, ele vai sobrar no nosso soro absorvido. Bom, o grande problema, então, como eu falei, da anemia hemolítica é responder as perguntas. É só autoanticorpo ou se eu tenho uma mistura de autoanticorpo com halo anticorpo? Sempre, para transfundir anemia hemolítica, então, como eu falei, a gente tem o quê? A gente tem que colocar na balança, tá? Então, a transfusão nas anemias hemolíticas autoimunes, ela só vai ser em último caso, quando o paciente está, né, precisando mesmo, quando ele está sintomático. Então, não vai ser transfundir um paciente que tem anemia, que tem um alto anticorpo aí, que tem uma anemia hemolítica autoimune, que está com 9 de hemoglobina, 8 de hemoglobina, não vai ser assim, tá? A gente vai transfundir o quê? Só aquela pessoa que está sintomática, que está lá necessitando mesmo, e que se a gente não liberar a transfusão, ela vai correr risco, tá? Então, quando a gente coloca aí, né, esses pacientes com anemia hemolítica na balança, o benefício da transfusão ele tem que ser bem maior do que o malefício. Então, lembrar que essa hemácia que eu vou transfundir também vai ser destruída. Então, às vezes, eu vou estar piorando aí a situação do paciente. Por isso que, na balança, o benefício vai ter que ser bem maior. E
Transfundir um paciente que só tem autoanticorpo é uma coisa, não tem o que eu fazer, não tem o que eu possa fazer. Por quê? A única coisa que a gente pode fazer, tá? Que no caso não vai ser nós do laboratório de imunematologia, e sim vai ser o clínico lá do paciente, vai ser diminuir essa produção de anticorpo, tá? Seja com corticoide, seja com gama-globulina, seja com alguma outra medicação. Então, vai ser parar a produção do autoanticorpo para, com isso, diminuir o título de anticorpo circulante lá desse autoanticorpo e, consequentemente, diminuir a destruição da hemácia do paciente, o que está levando a esse quadro anêmico. Então, essa que seria. Agora, o grande problema da gente é que, às vezes, a gente vai ter que transfundir. O paciente com anemia hemolítica vai chegar e vai ter que transfundir, não tem jeito. E essa resposta muda muito, porque uma coisa é destruição dessa bolsa somente pelo autoanticorpo. A outra coisa é destruir essa bolsa pela presença de autoanticorpo e de aloanticorpo que eu não consegui detectar se tem ou não. Tá? Então, por isso que esses testes são extremamente importantes e a gente fala que é um desafio, tá? Então, é um desafio a gente responder essa simples pergunta: é só alto ou é aloanticorpo junto? Gente, então, todo esse questionamento aí, na verdade, essas dificuldades que a gente tem, tá? A web de hoje teve o intuito que vamos mudar um pouquinho, então a gente vê que tem uma luz ainda, né? A gente pode pôr desse questionamento mesmo uma luz para a gente conseguir aí no caso de uma transfusão para esses pacientes, caso precisem, a gente tem uma luz no fim do túnel aí, se a gente fizer esses testes, tá? Para responder essa pergunta básica, se tem ou não tem anticorpo associado a esse autoanticorpo. Gente, era o que eu tinha para falar, né? É um assunto denso, eu sei, né? Mas a gente tentar falar de anemia hemolítica em 1 hora e meia é bastante complexo, né? Mas eu fico aí agora à disposição para as dúvidas que surgirem aí, que foram surgindo. Na verdade, eu acho que, né? Agora que eu vou ver aí no chat se teve as dúvidas aí. Muito obrigada. Deixa eu pôr até o meu chat aqui. Preciso saber se tem como... Deixa eu abrir aqui o chat. Vamos às perguntas, tá? Bom, eu estou vendo aqui um pouco, não sei se tem para cima, depois eu vou pedir até para o nosso moderador me ajudar aí nas perguntas. Estou abrindo agora, tá? Então, o que eu estou vendo, então me desculpem antes que eu respondo depois na sequência, tá? Então, após realizar uma alodissorção fria, né, o Vinícius pergunta se eu posso realizar a identificação em gel ou seria o ideal fazer em tubo, tá? Depende, Vinícius, depende da sua metodologia, tá? Então, a gente tem que pensar que a minha aglutinina fria, ali no nosso exemplo, eu vi que estava reagindo em tubo, tá? A minha metodologia era tubo. Se eu utilizo a metodologia em tubo, vou fazer em tubo. Se eu utilizo a metodologia em gel, vou fazer em gel. Mas a gente tem que pensar que a gente tem sensibilidades diferentes de técnicas, tá? E, às vezes, a gente pode ter interferência, tá, de anticorpo frio no gel. Então, por isso que quando a gente fala em anemia hemolítica autoimune, às vezes a gente tem que tirar um pouquinho a questão dos potencializadores, tá? Então, tudo depende do seu anticorpo. Mas anticorpos, na prática, o que a gente vê é anticorpos que estão num título muito alto, tá? A gente precisa fazer... às vezes a gente tem que tirar um pouquinho os potencializadores. Então, geralmente, a gente trabalha em tubo. Dr. Houston perguntou para mim a questão do PEG, tá? Então, Dr. Peg, desculpa, Dr. Houston, né? Na verdade, a gente tem assim, a gente pode ter a utilização do PEG, então, nessa última fase de adsorção. Então, você adicionar o PEG para facilitar essa ligação antígeno-anticorpo.
Então, isso tem muitos trabalhos mesmo falando que facilitam. Paciente que está com uma anemia hemolítica autoimune, às vezes a gente tem um pouquinho só de amostra e nem sempre a gente consegue fazer os testes. Essa facilidade, né, uma melhor absorção com a utilização do PEG. Tudo bem, vamos lá, deixa eu ver quem mais, né? Eu estou vendo aqui só com as questões que eu fiquei aqui, deixa eu ver aqui. Podemos também, doutor Houston, né? Podemos também a genotipagem inicial das hemácias que vão ser usadas na absorção. Quem tem possibilidade de usar essa metodologia, sem dúvida, doutor Houston. Então, utilizar aí a fenotipagem, caso ele tenha antes, ou então, quem utiliza a genotipagem pode fazer a genotipagem para usar a hemácia mais compatível, tá? Qual a validade, né, do REST? Na verdade, o REST a gente usa e diferente do WORM, a gente vai usar no mesmo dia, tá? Então, é um tubo por paciente, sim, tá? O que às vezes acontece, às vezes depende do quê? Do soro mesmo, né? Tá com uma potência maior, né? Então, às vezes a gente tem que fazer um pouco mais, tanto no worm, a gente às vezes precisa fazer um teste adicional aí, tá? Pela potência do anticorpo. Vamos lá. Uma limitação muito importante para realizar a autodissolução, Mariana coloca, né? É o volume reduzido de hemácias do paciente anêmico, geralmente insuficiente para concluir o processo. Como você administra isso? Você parte de qual volume de hemácias soros? Mariana, realmente esse é um grande problema, principalmente porque a gente está falando de um paciente que tem anemia hemolítica autoimune, tá? Então, o que a gente tem nem sempre, às vezes, a gente vai receber o paciente que está com 2 de hemoglobina, né? Então, nem sempre vai ter essa quantidade aí que a gente precisa. Sendo assim, a gente não adianta partir de um volume tão pequeno também, tá? Então, de qual volume que a gente vai partir? Eu até já fiz com menos, mas assim, a gente tem que pensar que a gente tem que autoabsorver para sobrar um soro, uma quantidade de soro para a gente fazer uma pesquisa e às vezes a gente não vai conseguir fazer o painel todo, mas a gente vai passar algumas hemácias aí para identificar esse anticorpo, tá? Então, eu diria para você, não tem um volume mínimo, mas você partir com volumes muito pequenos também, menos que 1 ml, meio ml, é complicado. Então, às vezes, mesmo o paciente não tendo sido transfundido, às vezes é melhor você fazer a haloadsorção, porque plasma, né, o soro a gente tem bastante, porque o HB dele está baixo, então geralmente a gente faz isso, tá? Deixa eu ver lá, mais. Vinícius, né? Após realizar uma haloadsorção fria, eu posso realizar a identificação em gel ou entubar? Desculpa, eu já respondi. Na verdade, eu fui para cima, eu aumentei a tela aqui e acabei já respondendo isso. Então, já está a resposta. Deixa eu ver quem mais aqui. E aí, o meu moderador coloca lá depois se eu... vamos ver o que mais. Tem uma da Jéssica. Pode falar. Você está conseguindo ver? Segue para o final que o moderador colocou para o final. Está em cima dessas, ô Jean? Que eu não, está lá para baixo, desce lá para baixo. Então, peraí. Então, para baixo, deixa eu só ver, né? O Dr. Houston coloca, algumas vezes no geral, pouca informação pré-transicional, né? Como vou diferenciar o halo do alto para realizar a titulação, né? Isso mesmo, Dr. Houston. Geralmente, a gente, né, não tem o que a gente fazer, por isso que eu falei que a titulação hoje não é tão utilizada, até porque a gente... na verdade, eu vou diluir o soro. E aí a gente parte de diluições pré-determinadas, né? 1 para 10, 1 para 20. Então, você tem algumas diluições aí que a gente costuma fazer, mas
Eu não vou saber. Eu posso estar diluindo os dois. Então, é muito difícil a gente trabalhar só com a titulação. Eu, particularmente, acabo no meu laboratório, a gente quase não usa a titulação mesmo, tá? Justamente porque a gente, né, não é sempre, não é regra, mas na grande maioria das vezes esse autoanticorpo está com uma hiperatividade aí, porque a gente está com uma quantidade grande a ponto de anemiar o paciente, né, em estágios que até não vai ter jeito, vai precisar da transfusão, então a quantidade de autoanticorpo é grande. Então, a titulação, às vezes, vai mascarar um possível halo anticorpo, tá? Deixa eu só ver aqui. Na adsorção halogênica, não devemos considerar os outros fenótipos de importância, como o sistema Kell, Duff, Kidd e S. Excelente pergunta, né? Acho que foi o Dr. Houston também, né? Aliás, Dr. Houston, obrigada, tá? Então, realmente, a gente, né? O que a literatura coloca é vamos fazer com R1, R1, R2, R2, RF, mas sempre se a gente tiver como fenotipar para os outros sistemas é importante, tá? Principalmente KID, tá? Kell, então, pelo menos uma dessas hemácias C, KID A, outra S, tá? Outra é Kell, principalmente esses mais imunogênicos. Então, o ideal é a gente conhecer mesmo o fenótipo completo delas, tá? Tem muitos serviços que optam por usar RH e pelo menos uma delas Kell positiva e KID A, até pela frequência mesmo, né? Então, isso é importante a gente frisar. Tá? Daí, a genotipagem inicial das hemácias, tudo bem? Vamos lá. O WORM pode ser usado no lugar dos VZAP? Sim, Dr. Houston, tá? Ah, não, desculpa, tá aqui, é Luciana, né? Sim, Luciana. Na verdade, o WORM e os VZAP, se for ver a formulação do WORM que eu mostrei lá, tá? É a mesma coisa, é o DTT, é o ditiltritol, junto com a papaina ativada pela cisteína. Então, é o mesmo reagente, com a diferença, o VZAP é um reagente caseiro que a gente tem que misturar o ditiltritol mais a enzima, né? E o WORM, né? A Imucor já fez para a gente. Então, ela já fez, ela já testou, ela já pesou, ela já deixou tudo prontinho para a gente usar. Então, é a substituição, sim, do ZZAP. Tá? Usar bloqueio antes da autoabsorção, não deixa a hemácia muito cheia, não acaba ficando mais difícil dos autos se ligarem à hemácia? Então, eu acho que foi a Luciana, né, que colocou. Na verdade, a gente acaba usando o bloqueio, tá? Mais para fenotipagem, Luciana. Então, até porque, quando a gente fala em adsorção, quanto mais sítios antigênicos a gente tiver livre, mais eficaz vai ser a nossa adsorção. Então, se nós pensarmos que eu estou partindo de um TAD bem forte, tá? Eu estou tentando tirar um pouquinho, às vezes, essa quantidade de hemácias vai. Por que a gente fala grau de aglutinação de 2 cruzes? Porque, teoricamente, né, metade das hemácias vão estar livres e metade das hemácias vão estar ligadas aí, né? E aí o meu bloqueio vai ser para neutralizar essa, mas eu vou ter só aquele volume menor, né? Então, para autoabsorção, às vezes eu vou ter que fazer mais, né, ciclos de autoabsorção para conseguir ligar toda essa quantidade de autoanticorpo. Então, geralmente, tá? Não é via de regra, tem gente que acaba autoabsorvendo sim, mas a grande utilização do bloqueio é para tentar fenotipar, que é uma das formas da gente conseguir também fazer a transfusão desses pacientes, que é dar um hemácio mais parecido possível para eles, tá? Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, a gente não está tirando bloqueio, a gente não está tirando aquela hemácia que está ligada, a gente só está deixando ela lá, né? Não vai ter a interferência daquele cúmulo direto. Porém, a gente vai estar trabalhando só com o outro lado, só com as hemácias que estão livres, né? Seja para fenotipar ou para autoabsorver, tá? Vamos ver o que mais. Qual a temperatura ideal, GLED, né? GLED, não, desculpa se eu pronunciei errado. Né? Qual a temperatura ideal para testar anticorpo frio de 2 a 6 graus ou de 1 a 10 graus, tá? Na verdade, a gente tem esse range. O que, volto a dizer, pense que
nem sempre a gente vai estar identificando esse anticorpo nessa temperatura, tá? Então, a gente vai estar identificando no nosso teste, que geralmente tem a temperatura de 22 graus, né? Que é a temperatura ambiente. Então, aí, a gente resfriar um pouquinho, tá? Já ajuda. Então, geralmente, a gente acaba fazendo mesmo, quando a gente está falando em testes do anticorpo frio, às vezes, se você abaixar um pouquinho só a temperatura, geralmente a gente até trabalha com banho de gelo, 10 a 15 graus aí, já é o suficiente para a gente identificar o anticorpo. Porém, quando a gente vai absorver, geralmente a gente absorve numa temperatura um pouco mais fria mesmo. Daí a gente geralmente incuba de 2 a 6 graus, né? Então, geladeira. Tá? Quem mais? Podemos também a genotipagem inicial das hemácias vão ser usadas na absorção, que tem a possibilidade de usar essa metodologia, tá? Acho que eu já respondi isso aqui, né? Validade do REST também, né? Uma limitação muito importante para realizar a autoabsorção é o volume reduzido da hemácia. Também já foi, né, Jéssica? Obrigada, Jéssica, que bom que você gostou. Quanto ao worm, tenho testado algumas amostras e não tenho conseguido absorver suficientemente os autoanticorpos. A bula indica que, mesmo sem ter absorvido completamente os autoanticorpos, é possível solucionar os casos. Na prática, as hemácias do paciente acabam e as absorções não são suficientes. A dúvida é, até quantas absorções são indicadas após tratar as hemácias com worm, tá? Então, você tem que pensar, tá, Jéssica, que, na verdade, assim, quando a gente faz o tratamento com worm, a gente vai fazer um tratamento da hemácia e aí a gente vai trabalhar aí com essa hemácia. Eu posso fazer mais, tá? Porém, a gente tem que pensar sempre na qualidade da hemácia, tá? Infelizmente, isso, independente de qual reagente, tá? O ZZAP, né? A cloroquina, o RED, infelizmente, às vezes a potência do autoanticorpo ela está tão forte que a gente não consegue fazer essa negativação, tá? Então, é onde a gente tem que, como é que fala? A gente tem que, às vezes, vai diminuir um pouco, mas como eu falei, às vezes a gente vai ter que mudar um pouco a técnica, tirar potencializador, de repente fazer uma técnica só utilizando meio de força iônica normal, por exemplo, tá? Que não vou colocar nenhum, né? Não vou usar gel, não vou usar PEG, não vou usar nada, porque às vezes a gente tem um volume muito grande aí. Então, assim como o ZZAP, né? O worm, ele às vezes acaba tendo uma destruição também da hemácia. Então, dependendo do número de tratamentos, a gente vai ter muita hemólise, daí vai dificultar um pouco a nossa absorção ali, porque vai ficar um soro absorvido muito hemolizado e às vezes a gente vai ter perda, tá? Isso acontece tanto com o worm como com o ZZAP, tá? Mas também entra também essa questão mesmo da potência do seu autoanticorpo, tá? Bom, no caso de anemia hemolítica em recém-nascidos, como trabalhar com essa amostra? Senta e chora, tá? Então, infelizmente, recém-nascido é aquilo. A gente tem que trabalhar com volume reduzido de amostras, tá? Mas a gente tem a opção de trabalhar, né, com pensar que quando a gente está falando de recém-nascido, tá? Então, quando a gente fala de, no caso dessas anemias hemolíticas, a gente vai ter que trabalhar com microtécnica, sim, ou a opção também trabalhar com a amostra da mãe, tá? Pensar, então, nessa questão de otimização da amostra. A liberação de GLED, sei lá, a liberação de concentrado para o paciente com teste positivo para anemia hemolítica seria com autorização do médico solicitante? Excelente pergunta, tá? Sim, tá? Sim. Pensar que todos os testes que a gente falou hoje, tá? É para a gente responder uma pergunta se é só alto ou se tem a mistura de alto e halo anticorpo. Porém, tá? O que a gente tem é uma hemácia que é incompatível. A única coisa que eu estou fazendo no laboratório é tentar ver se atrás desse autoanticorpo a gente tem algum outro
halo-anticorpo, que vai necessitar, então, de uma transfusão fenotipada para mais alguma coisa, né, correspondente a esse anticorpo. Então, sempre que eu vou transfundir uma anemia hemolítica autoimune, lembra que a gente tem, mesmo que eu afastei, que eu só tenho, que eu consegui negativar e o TAD conseguir fazer tudo certinho, a gente tem o quê? A gente tem essa questão de existe um autoanticorpo da jogada. Eu tirei ele no meu teste in vitro, porém circulante ele está. Essa bolsa vai ser incompatível. Então, sempre vai ter que ter autorização do médico solicitante com todo aquele termo que fala dos riscos dessa transfusão, porque essa hemácia pode ser destruída. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso daí. Jéssica. Já respondi. Quem mais? Dr. Houston também não gosta, tá? Luciana, às vezes é trabalhoso, eu diria que é trabalhoso no preparo, tá? Mas hoje a gente já tem o reagente pronto, né, meninos? Então, a Fresenius já tem o reagente pronto. Em termos de adsorção, eu vou te falar, Luciana, o ZZAP, ele ou o WORM aí, tá? Em termos de adsorção, do preparo das hemácias para adsorção, a gente consegue absorver mais utilizando o ZZAP aí, ou WORM, quando comparado à cloroquina, tá? Até porque essa mistura do reagente tiol aí, né, dando uma limpada aí na hemácia, né, tirando complemento, tirando tudo, né, tirando IgG, tirando IgM, mais a enzima, já tirando a camada de ácido ciálico, né, das cialoglicoproteínas aí da membrana, facilita depois o processo de adsorção do anticorpo. Então, embora seja trabalhoso, é uma adsorção bastante eficaz. Tá? Deni, se o paciente apresentar dupla população na fenotipagem, nesse caso podemos considerar? Não, esquece, tá? Esquece que a dupla população é justamente isso. Eu não posso confiar quem é quem. O doador é positivo, o doador é negativo, o paciente é positivo, o paciente é negativo. Então, primeiro, se tiver dupla fenotipagem, dupla população na fenotipagem, significa que eu já vou ter que partir o quê? Para a haloadsorção, vou ter que pensar que esse paciente foi transfundido. E no caso de respeitar a fenotipagem, tanto o paciente pode ser positivo como pode